Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 14. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho, de 1 ano, o qual tornareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e sua fressura. E nada dele deixareis até de manhã, mas ao que dele ficar de manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Todos nós conhecemos a história do povo de Israel, que era cativo no Egito e foi liberto por Deus, através de todos os sinais que Deus fez no Egito antigo. No entanto, nos dias de hoje, temos uma Páscoa bem diferente do que a original, e da Páscoa que foi transformada com o nascimento de Cristo. Temos um pequeno slide ali que nos mostra a Páscoa judaica, como ela é interpretada. Deus e o povo de Israel, a libertação de Israel do Egito, a morte de um cordeiro e o memorial para uma nação. Por que Deus pediu para que essa data fosse lembrada várias e várias vezes por estatuto perpétuo entre o seu povo? Alguém poderia dar um exemplo? A libertação do povo cativo que estava no Egito. Sim, essa era o motivo, mas por que ele pediu para que fosse lembrado? Simbolizava Cristo. Simbolizava Cristo. E tinha mais um outro pormenor também, que é muito comum até os dias de hoje em todo ser humano. Dados feitos do Senhor. Sim, que Deus disse, para que não nos esqueçamos do que Deus fez por nós, do que Deus fez pelo povo de Israel. O ser humano é um dos animais mais ingratos que existe na face da terra. Por quê? Porque ele sempre se esquece daquilo que é de bom feito para ele. Ele costuma guardar no seu coração a mágoa, ficar relembrando de coisas que alguém deixou de fazer ou fez para ele durante toda a vida. Mas qualquer coisa boa feita para ele é boa, legal e útil no momento que ele recebe. Depois ele se esquece. Somente quem tem essa memória, somente são o povo cristão. Porque o povo hoje em dia, mudando, uma criança que não
vai não importa, não trata, mas que não tem o sentido cristão, não. Sim, nós desenvolveremos durante a manhã sobre isso. No entanto, o foco aqui, o que é? É lembrar, se nós estudarmos as leis hebraicas, as tradições que Moisés passou para eles, Moisés pedia para que fosse escrito na roupa, na testa, na porta de casa, os 10 mandamentos, as leis, e mesmo assim o povo sempre esqueceu. Hoje nós temos a Bíblia no celular, no computador, em casa, é o livro mais vendido no mundo. No entanto, como a Nívia já lembrou, a maior parte das pessoas não se lembra, não lê, não quer saber o que está escrito e assim por diante. A Páscoa cristã, como deveria ser tratada e cuidada, toca toda a humanidade. Ela veio para a libertação do pecado. Através do sangue de Jesus Cristo, se torna mais um memorial do sacrifício de Cristo. Como a Neuza lembrou, apenas os cristãos sabem que a Páscoa, no novo sentido, é para a salvação nossa, para o memorial do sofrimento e do que custou a Cristo para que tivéssemos a salvação. Páscoa, da escravidão à aliança. Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou as nossas casas. Um pouquinho mais para frente do texto que nós lemos, em Êxodo 12, 27. Elementos da Páscoa no Novo Testamento. O cordeiro simbolizava Cristo, a libertação do pecado, lá em João 1,36. João Batista afirmou: eis o Cordeiro de Deus, era sem defeito. E lá em Êxodo 12,5 nós lemos, e 1 Pedro 1,18. Sempre se fala do porquê que nenhum osso de Cristo foi quebrado. Do cordeiro era quebrado, como o de Cristo nenhum osso foi quebrado. Muitas vezes se entende qual que era o significado disso para o povo judeu, de se quebrar um osso. Do lado ali, aquelas caixas que a gente está vendo do lado do slide ali, eram chamadas de ossários. O povo judeu, depois que a pessoa morria, era colocada no túmulo, geralmente de pedra, ou mesmo que se fosse do chão. Passado 2 ou 3 anos, quando o corpo se decompunha, eles iam lá, desenterravam as pessoas e colocavam elas nessas caixas, todos os ossos. Então, se um osso fosse quebrado, seria mais difícil de ser recuperado para ser colocado aí. A decomposição dele seria mais rápida. Então, não sobraria muito para se colocar aí, dentro desse ossário. Então, recentemente, os arqueólogos têm descoberto diversos desses ossários, quando fazem escavações no território de Israel, porque esse era o costume deles. A preparação do corpo e tudo que se fazia, porque eles não embalsamavam e tudo mais, vem daí. Alguns acreditam que vem desde lá de José do Egito, esse costume, quando trouxeram o corpo de José do Egito para a terra de Canaã. E para não seguir o mesmo processo que os faraós faziam, os egípcios faziam de mumificação, os judeus adotaram esse tipo de estratégia. 2. Os pães ázimos simbolizavam a pureza. O pão deveria ser sem fermento. A proibição baseava-se em que o fermento é um agente de decomposição e servia de símbolo da corrupção moral e também de doutrinas falsas. Temos os textos de Mateus e de Marcos. Na sua comunhão com Cristo não pode haver impureza. A ausência do fermento simbolizava a santidade de vida que se requer no serviço de Deus. A questão do fermento, podemos utilizar uma analogia também com essas pregações de fartura que muitos fazem e tudo mais, porque o fermento faz crescer. Em momento algum, Deus quer um crescimento de número de pessoas, Ele quer de almas, de pessoas que realmente aceitam a palavra de Cristo. Apesar de crermos na predestinação e termos um certo livre-arbítrio, que muitos entendem de maneira errônea, precisamos, como eu expressaria de melhor maneira,
nos contristarmos, arrependermos dos nossos pecados, reconhecermos o nosso erro, independente e termos a certeza da salvação, que já é uma característica de quem realmente tem a certeza da salvação, reconhecer que ele não é perfeito, ele precisa da graça de Deus, que a graça não é conquistada, não é mérito nosso, nós não conseguimos, só através do sangue de Cristo que foi possível recebermos esta graça. A Páscoa para os evangélicos. Para os evangélicos, a Páscoa tem apenas um valor histórico e figurativo. O que tem maior sentido é o valor da ceia do Senhor, pois Jesus, quando comeu a última Páscoa com seus apóstolos, antes do seu sofrimento, deu um caráter todo especial ao acontecimento. Lá em Lucas 22:15, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Aqui nós colocamos o ponto de que para os evangélicos a Páscoa tem apenas valor histórico e figurativo. Por quê? Porque ele não é um dogma, ele não é um signo, ele não é uma coisa da qual nós devemos adorar a Páscoa. Ou seja, o sentido de todos falam ele é um feriado religioso, ele é um feriado diferente. Não, é um feriado, é uma data histórica que, na realidade, se você, vamos dizer assim, entre aspas, não guardar a Páscoa, não vai te levar para o inferno. Não é essa a questão. Ela é simplesmente um lembrete de um acontecimento, de um fato que é real, verdadeiro. Por que eu cito real e verdadeiro? Porque o mundo costuma dizer que Cristo não existiu. É um personagem mítico, histórico. Eles não conseguem comprovar a ressurreição, a morte e a sua ressurreição. E quando eles o admitem que existiu, eles falam que foi simplesmente um homem e que a morte, a ressurreição dele é uma encenação e que ela não ocorreu. Tem um mito aí até hoje, né? Em Jerusalém, os discípulos foram no túmulo errado, né? Foram no túmulo errado e inventaram que Jesus ressuscitou. Eu nunca ouvido essa aí, mas seria meio difícil. Ele até é irrisório quem criou esse mito, porque se você pega a arqueologia e for estudar a história, vê o que muitos falam, o próprio relato da Bíblia, as pessoas não tinham dinheiro para ter um túmulo que Cristo foi colocado. José de Arimateia era um homem rico e deu aquele tipo de túmulo. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma foto de um túmulo. Pensem há 2000 anos de idade, como se hoje é difícil fazer alguma coisa parecida com aquilo. Há 2000 anos, como que eles faziam aqueles túmulos? Cristo, a nossa Páscoa. No Egito, o sangue do cordeiro morto só protegeu os hebreus, mas o sangue de Jesus derramado na cruz promoveu a salvação, não apenas dos judeus, mas também dos gentios. O cordeiro pascual substituiu o primogênito. O sacrifício de Cristo substituiu a humanidade desviada de Deus. Fomos remidos por seu sangue e salvos da morte eterna pela graça de Deus, em seu cordeiro pascual, Jesus Cristo. Fomos remidos por seu sangue e salvos da morte eterna pela graça de Deus, seu cordeiro pascual, Jesus Cristo. Por que duas vezes a mesma frase? Um pouco a diferença de texto. Para dar a ênfase, o povo judeu ele tinha o costume no passado de repetir inúmeras e inúmeras vezes o mesmo dito para que fosse gravado na mente das pessoas, no coração, para que eles não se esquecessem. Utilizavam poesia para isso, cântico, música e muitos outros artifícios. As pessoas gostam de lembrar a última ceia dessa forma: uma mesa, farta, todos sentados ao redor, uma coisa bacana, uma coisa que todo mundo gosta de ter, uma festa, mas se esquece que Cristo mostrou essa Páscoa para eles. De uma pessoa humilde, que cuidava dos seus, que não era maior que ninguém. O serviço de lavar os pés no passado era o serviço de um escravo. Nenhuma pessoa fazia isso sem que fosse um escravo. Todos, até o mais pobre, que não era escravo, que tinha liberdade, tinha um escravo para fazer esse serviço.
Essa seria o quadro que deveria ter de Páscoa na casa de inúmeras pessoas, e não o primeiro mostrado. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Uma curiosidade que eu descobri há pouco tempo, aquele arqueólogo Rodrigo Silva fala, todo mundo fala da hora que molharam uma esponja e deram para Cristo beber ela de vinagre. Existem algumas versões que falam que foi colocado em fel e outras coisas. Rodrigo Silva explicou que aquela esponja que está na mão daquelas pessoas que está sentada ali numa latrina foi aquilo que foi utilizado para dar água para Cristo. Foi aquilo que o soldado romano utilizou. Não foi nenhum outro tipo de esponja utilizado para fazer isso. Para que todos entendam qual foi o real sofrimento de Cristo. Aquilo ali era uma esponja do mar. Eu não conheço esse tipo de esponja que os judeus, que os romanos utilizavam com a varinha. Depois que as pessoas faziam as suas necessidades, ela era lavada naquelas tinas que tinham ali e era reutilizada até ficar gasta. E segundo o arqueólogo, ele fala que foi esse mesmo tipo de esponja para debochar de Cristo, sabendo os romanos como os judeus eram limpos, que é um dos poucos povos que tinham o costume de lavar as mãos antes de comer, antes de cear, que tinham asepsia, que não faziam suas necessidades no meio de todos. E na tentativa de humilhar ainda mais a Cristo, foi utilizado esse tipo de esponja embebida no vinagre para dar a Cristo. Muito se fala dos pregos que foram utilizados em Cristo. Nós conhecemos pregos comuns hoje. Esses são pregos achados nas tumbas. Foram esses tipos de pregos utilizados em Cristo. E nos desenhos, nos filmes, a gente vê o Cristo furado no meio da mão. Na realidade não foi na mão que foi furado, porque foi comprovado que se ele tivesse furado na mão, ele cairia da cruz com o próprio peso. Ele foi furado no pulso, entre o músculo que tem aqui e o osso, porque isso aqui daria sustentação para o corpo na cruz, e não no pulso. No pulso o prego rasgaria. E olha o tipo de cabeça que esse prego tem, facilmente ele seria rasgado. Ali ainda é um prego bem conservado. Provavelmente, como os pregos eram reutilizados, o ferro era difícil naquela época, então os pregos que foram utilizados em uma crucificação eram retirados e utilizados em outra, e assim por diante. Quem já martelou um prego várias e várias vezes sabe que cada vez que você martela ele vai se entortando, vai se desgastando, vai quebrando. E levando em conta que o ferro deles não era de alta qualidade, não se sabe qual o fim, como ficou aquela cabeça daquele prego. Se o prego dele era o primeiro que estava sendo utilizado, se já era um que já estava sendo reutilizado. A título só de ilustração para terminar a divisão. Isso aqui provavelmente foi um túmulo utilizado igual ao que se enterrou Cristo. Diversos desses túmulos estão sendo descobertos ainda hoje na Judéia, devido a guerras, terremotos, muitos deles foram escondidos. Essa pedra aí é uma pedra fina, perto daqui, que supostamente foi utilizado de Cristo. Vi algumas outras que tinham direitos autorais, não poderia utilizar aqui agora, que, para quem conheceu, o seu Obed conhece, o seu Oreb conhece, uma pedra de monjola, ela era parecida com aquilo, um pouco mais grossa talvez, mas o tamanho de 1 metro de altura ou mais. Isso aí é esculpido dentro de uma rocha. Vocês imaginam como que é fazer um buraco dentro de uma rocha, com talhadeiras que provavelmente eram feitas de ferro ou bronze ou algum outro metal não tão cortante, afiado. Eles não tinham dinamite, bombas que são utilizadas em pedreiras e nada disso. E quando Cristo foi enterrado num desses por uma pessoa rica, no caso um judeu rico, que é se duvidar dessa que você falou de quem soltou esse boato, que os discípulos erraram. Um outro boato bem comum existente na época é que eles subornaram os guardas para roubarem o corpo de Cristo. Vamos entrar um pouquinho na diferença da tradição, do como se comemora a Páscoa nos dias de hoje e como era, da questão do porquê dos coelhos e tudo mais.
Ricardo já colocou no boletim uma história parecida com o que a gente vai falar, feita pelo reverendo Divaldo, que a origem é a mesma. Não tem como fugir da origem. Se fugisse e inventasse uma história diferente, não seria história. De hoje, que todos veem, todos querem, que mais se difunde, mais se faz propaganda, enche os olhos, dá vontade de comprar. Eu comprei o meu também, certo? Os ovos de chocolate. Mas alguém sabe a origem do ovo? Por que o ovo foi considerado sagrado? Por que ele é utilizado e tudo mais? O ovo é pagão. Vem dessa deusa aqui, ó, Ostara. Tem várias histórias contando, uma delas é essa. Ostara teria transformado um pássaro num coelho, e as crianças, sentindo a falta do canto do pássaro, pediam a Ostara para inverter o encanto. Depois disso fala que, para ver mais uma vez como tudo é imperfeito quando não é Deus, que quando essa deusa transformou o pássaro no coelho, a transformação não foi completa, então o pássaro continuou botando o ovo mesmo sendo coelho. Por idolatria, paganismo. Lamentavelmente, todo esse paganismo foi empurrado para dentro da festa da Páscoa, pela igreja dominante da época, da Idade das Trevas. E hoje as pessoas celebram a Páscoa com coelhos ao invés do cordeiro. Nós vamos ter mais alguns outros. Tem uma história também no Brasil, quando, lá em 1700 e pouco, quando os primeiros colonos alemães chegaram lá no sul, eu li essa semana, isso é no jornal da cidade. Aí, o que existiu? Porque eles já atuavam lá, a gente não sabia a história lá, né? E eles chegaram aqui, era muito pobre, não tinha produção de chocolate, nem nada. Os alemães chegaram, né, no sul. Então, a mãe tem os ovos de já tinha, a Páscoa era uma questão. E eles pegaram ovos do morro e pintou e pôs no quintal. No quintal, os ovos. E fez a brincadeira com as crianças. E quem achasse, quando nós fizemos sítio, né? Assim, e quem achasse os ovos lá no sítio. E eles estavam ensinando os sítios, os camponeses. E aí saiu um coelho correndo. Estranho lá. Saiu um coelho, então a mãe falou, o coelhinho botou os ovos, e assim ficou a história. O ano foi 1838, eu li essa história também, estudando para preparar aqui. E ela foi trazida porque esse já era o costume da época. Esse costume dos ovos é dessa Ostara também. Ela também pinta. Antigamente os ovos eram pintados, certo? Depois eles começaram a fazer ovos de cera, depois de barro, e depois, quando descobriram o chocolate, começaram a fazer os ovos de chocolate. Eles vêm mudando o jeito de fazer a apresentação. Retornando um pouco mais para trás da história, essas são, aquela Ostara é a mesma dessa Astarate e a mesma dessa Istar. Essa Istar é da Babilônia Antiga. Todas elas tinham ovos na mão, que faz parte dessa tradição. Por quê? Porque eles entendiam que o ovo era algo eterno. Como ele é uma incubadora completa, o ovo. Lá está tanto o óvulo como o espermatozoide e assim por diante. Ele só precisa ser chocado para que se nasça um pintinho. Então eles entendiam que era eterno, então eles queriam simbolizar, certo? Simplificar, certo? A vida, colocando isso como um ovo. E essas deusas, segundo eles, faziam isso. Olha lá. Aquela Ostara recebia outro nome, dependendo do povo, para Eustre, ou Ostera, deusa da aurora, da fertilidade, da ressurreição, do renascimento e da primavera. O coelho está associado a ela, e assim e tudo mais. Um outro exemplo mostrando daquilo errado do símbolo da Páscoa. Essa é a explicação do ovo. O ovo simbolizava o nascimento e a vida, o ressurgimento de Cristo, e é um símbolo desde a antiguidade, época em que já era costume presentear as pessoas por ocasião da Páscoa com ovos enfeitados e coloridos. Ovos de Páscoa representavam também, certo, o final da Quaresma. A Igreja Católica, quando começou a dominar o cristianismo por volta do ano 200 ou 300, tentando trazer mais gente para a igreja, começou a assimilar as culturas da época. E
como um jeito de fazer com que as pessoas se convertessem, vamos dizer, na marra ou de maneira mais fácil, pegando os costumes deles e tentando mascarar para os costumes dentro do cristianismo. Foi assim que nasceram todos os santos, e assim por diante. Eu tinha o nome de todos os santos, não achei necessário trazer aqui a transformação que eles foram fazendo de cada santo, certo? Para colocar dentro do cristianismo, de cada deus antigo, do Império Romano, do Império Grego e todos mais. Voltando lá para o Egito, o que a Páscoa significava para os egípcios? A humilhante derrota de Faraó e de seu governo, e o êxodo para o povo do Egito. Outros símbolos que estão relacionados à Páscoa de maneira errônea, que não existem, que foram criações da Idade das Trevas da Igreja. No caso, os símbolos da Páscoa e seus significados. A vela, acreditavam eles que significava a luz para iluminar a vida das pessoas, representando Cristo, ressurreição, que deixou o túmulo radioso, vitorioso. Na veia pascal ficam gravadas as letras alfa e ômega, significando que Deus é o princípio e o fim. Os algarismos do ano também ficam gravados no círio pascual. Nas casas cristãs é comum o uso de vela no centro da mesa no almoço de Páscoa. Os sinos. É tradicional nas procissões de Páscoa irem batendo sinos na frente da procissão. E não existe em lugar menção nenhuma disso na Bíblia. Cantam a alegria da ressurreição, expressam os cânticos de alegria. Tocando festivamente, anunciam novos tempos, alma nova nas criaturas. Daí o cordeiro normal já coloca um cordeirinho. Na Páscoa, na antiga lei, era sacrificado o cordeirinho. No Novo Testamento, a vítima pascal é Jesus Cristo, chamado Cordeiro Pascal. Vítima pascal. Cristo não era uma vítima. Cristo ele se deu. Ele foi de maneira espontânea. Apesar de todo o circo armado em volta dele para que ele fosse preso, ele não ofereceu resistência alguma. Ele sabia desde o início que ele precisava padecer daquilo. Vítima, a palavra vítima é uma pessoa que não sabia que aquilo ia acontecer. Foi imposta algo da qual ele não queria, que ele não queria passar. Cristo nunca foi vítima. Os ovos, nós voltamos de novo. O ovo, aparentemente morto, é um símbolo da vida que surge repentinamente, destruindo as paredes externas e rompendo com a vida. Simboliza a ressurreição. Em nenhum lugar da Bíblia o ovo simboliza a ressurreição. O único símbolo da ressurreição, a única prova viva da ressurreição, foi Cristo ressurreto. Jesus, que é a verdadeira Páscoa. Nós temos outros significados da Páscoa, e um deles, um dos mais belos, é a unidade. Quando Moisés deu a Páscoa, ele fala nos versículos que nós lemos no começo do estudo, que era para que toda a família fosse reunida. E se sua família fosse pequena, aqui a referência de pequeno seria para aqueles pais que já não tinham mais os filhos, ou para aqueles que não tinham filhos, ou para aquelas pessoas que eram viúvas, para que fizesse com seu vizinho, para que não passasse só naquela data. Demonstrava a união que a família cristã, que as pessoas deveriam ter, que as pessoas não têm mais hoje. A comunhão. Nós já falamos inúmeras vezes, existem psicólogos falando, existem clínicas tratando disso, certo? Da dependência que as pessoas têm hoje do celular, de casais que vão a um restaurante, a uma lanchonete, e cada um fica sentado na mesa, cada um com o celular, olhando o que está acontecendo. Dentro de casa, de vez em quando, saem algumas anedotas no Facebook do filho que reencontra a mãe depois de 3 meses porque ficou sem internet. Ele não via nem a mãe dentro de casa. E assim por diante. Então, a Páscoa não deveria ser simplesmente festa, certo? Como muitos fazem e tudo mais. Deveria ser um motivo, certo? Mais um motivo
para aumentar a comunhão e a união entre todos. Há alguns elementos na Páscoa em Êxodo 12 que fazem referência direta ao Filho de Deus. 1. A celebração da Páscoa é a celebração da graça de Deus. O evento marca a libertação de um povo não merecedor, como nós hoje. Cristo morreu para pessoas que não merecem a salvação. Nenhum de nós merecia a salvação. Do seu estado de escravo para a liberdade como nação. O mesmo Senhor Jesus fez por aqueles que creem pela graça sois salvos, conforme está escrito lá em Efésios 2, versículos 8 ao 10. Alguém poderia ler o texto? Do versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Criados para as boas obras. Nós não somos merecedores. Mais uma vez, quando muitas vezes as pessoas, como já ouvi alguns dizendo, ou debochando no caso, se realmente existe predestinação, por que nós temos que fazer as coisas certas? Eu posso fazer o que quiser, que eu vou ser salvo no final das contas do mesmo jeito. Já foi predestinado, está escrito, não tem como voltar atrás. Mas daí o versículo fala, criado para as boas obras. Aquele que foi predestinado, que foi remido, que teve a sua conversão verdadeira, ele não tem interesse em fazer aquilo que não é certo. Não satisfaz a sua alma. Não lhe traz paz, como o estudo que foi trazido ontem à noite no sábado. Paz de espírito. Por quê? Porque não é o certo. Não faz isso. Eu recentemente compartilhei no grupo da igreja o estudo de Pascal. Eu não sabia, que foi uma pessoa que morreu jovem, com 30 e poucos anos de idade. Basicamente um dos pais da matemática, como a conhecemos hoje, filho de pais cristãos, que era doente, passou toda a sua vida doente. Na medicina da época não havia cura como que ele tinha. E mesmo doente, certo, conseguiu ser uma das mentes mais brilhantes da sua época. E uma outra curiosidade que eu não sabia, ele vivia tentando evangelizar as mentes brilhantes da época. Com o conhecimento que ele possuía da Bíblia, com o conhecimento que ele possuía com tudo que ele fazia. Ele tentava evangelizar os seus mestres, os seus iguais, os seus colegas. E ele propôs um teorema para eles, que eu não saberia explicar aqui, certo? Mas, resumindo, ele falava que as pessoas tinham 50% de chance de estarem certas que Deus não existe, e 50% errado. Se eles tivessem 50% de certo que Deus existe e fizessem simplesmente o que a Bíblia, o que os ensinamentos da Bíblia falam, eles não perderiam nada, porque a pessoa que não furta, não rouba, não comete crime, não faz nada de errado, se alimenta bem, ela vive mais, melhor, sem dor de cabeça, sem preocupação, sem medo. Já aquela que faz qualquer uma dessas coisas, que leva uma vida desregrada, que acha que está tendo felicidade ou que está indo bem, ela vive menos, ela sofre, ela tem medos, ela tem angústias. E depois ainda, quando ela morrer, ela irá para o inferno. Ela terá perseguição, ela terá dor eterna. Enquanto a outra que deixou de fazer algo que lhe era prejudicial, ainda terá a salvação eterna. Não são com essas palavras o que ele disse, muito mais elaborado, muito mais bonito de se ler, de se ver a explicação que ele dá com relação a isso. Mas ele mostra que aqueles que são salvos, que foram remidos, em outras palavras, que aceitam a Cristo, a Deus como Salvador, não tem nada a perder. Todo o infortúnio que muitas vezes nós achamos que passamos, certo? Não são nada.
não atrapalham em nada a vida de cada um de nós. Bem pelo contrário, nos ajuda. Propósito do sangue. O anjo do juízo, ao ver o sangue do cordeiro na porta, entendia que ali havia uma família que temia a Deus. Ou seja, o propósito do sangue era remir e poupar da morte. Observação: o sangue era bombeiro, então simbolizava a cruz. Ele passava assim na bombeira, então simbolizava uma cruz. Sim, também. Sempre voltando, mostrando a cruz na qual Cristo viria a ser. Aqui é interessante ver, fala, o anjo do juízo, ao ver o sangue do cordeiro na porta, entendia que ali havia uma família que temia a Deus. Quantas vezes muitos de nós não foram identificados como cristão pelo comportamento? E quantos não são identificados como cristão por causa do comportamento? São motivo de escárnio, de tropeço para outros, porque não se comportam de maneira adequada. Nós não precisamos estar manchados de sangue andando para a rua para mostrar que somos cristãos. Mas se não nos portarmos de maneira cristã dentro do mundo, do nosso trabalho, da sociedade em que vivemos, nós deixamos a marca. Nós removemos esse sangue de Cristo de nós, que foi penoso para Ele. Nós tiramos algo que nos foi dado de graça. Por que João fala muito sobre nós, luz do mundo? Nós estamos andar com uma luz e andando, assim, mostrando que nós somos. Porque a luz do Senhor tem que brilhar já na nossa face. Para onde você entrar, você tem que já ver a luz que você tem de Jesus, no lugar que você entrar, você pode entrar no meio das trevas. Assim, não precisa ter a luz brilhando, mas a gente tem que resplandecer como luz naquele meio das trevas. Na realidade, o mundo todo jaz em trevas. A Bíblia fala que o mundo é do maligno. Então nós deveremos ser a luz do mundo. Muitas vezes não é falando, é como você falou, o comportamento, é as atitudes, né? Porque aí já, mas cada pessoa tem meio diferente, você pode estar no meio de qualquer um. Mas para uma coisa diferente, então é isso que nós temos que ser a luz mesmo ao lugar. Nós temos que resplandecer a luz, no sentido. E lá no passado, o anjo havia a exposição da cruz, então o que tinha que fazer é o sangue. Você não precisa andar com sangue, no lugar daí não tem nosso buraquinho. Mas nós temos que já mostrar a luz do Senhor sobre a nossa face, a nossa atitude, o nosso andar, a nossa vestimenta, em tudo a gente tem que ser mostrando a luz do Senhor. O Cordeiro Pascal. Este foi o sacrifício exigido por Deus no deserto, o Cordeiro inocente, sem defeito e de 1 ano. Assumiu o lugar dos pecadores hebreus e servia como propiciação por suas culpas. Quem leu Levítico via que inúmeras vezes existiam vários simbolismos para isso. E algumas vezes o bode era levado para o templo, o sacerdote colocava a sua mão sobre ele e depois era como se expiasse os pecados da nação através daquele bode. E aquele bode nem morto era, mas ele era só no deserto para que ele morresse de fome, fosse caçado por alguma fera e assim por diante. E hoje não fazemos mais isso. Por quê? Porque Cristo já fez isso por nós. Ele era o inocente. Ele era o único capaz de resgatar, de nos salvar. Alimentar-se do cordeiro. No deserto, os hebreus não deviam apenas sacrificar o cordeiro, mas alimentar-se dele completamente. Isto é, não poderia sobrar nada. Todo o cordeiro deveria ser consumido. Qual que é o nosso alimento hoje? O alimento do cristão? A palavra de Deus. A oração é um meio de comunicação com Deus. Porque aqui fala assim, nada deveria sobrar, todo o cordeiro deveria ser consumido. Nós consumimos toda a palavra de Deus? Lemos todo dia, pensamos nela toda hora, utilizamos ela como nossa muleta, palavra feia, mas o apoio.
utilizamos ela como nosso ponto de referência, ela é a nossa nau, o nosso norte, é dela que procuramos inspiração, é nela que procuramos as respostas para as dificuldades. Ela não é um livro mágico para que você, quando estiver angustiado, abra ele e ache um texto. Agora, se você estudar ele todo dia, ler ele sempre, várias vezes, quando você se sentir angustiado, triste, que você vai sentir, todos nós vamos sentir, você certamente irá lembrar de um versículo, de algo que irá suprir a sua alma. Nós nos lembramos dos conselhos de nossos pais quando fazemos algo de errado e ele já havia nos aconselhado que aquilo não era para ser feito. Nós lembramos que fomos avisados daquilo. Da mesma forma, a Bíblia está lá para isso, tanto para nos avisar como para nos consolar. Ela é esse alimento que nos foi dado. Por que não temos mais as revelações que existiam no passado? Porque todas as revelações necessárias já foram feitas na Bíblia. Todas as respostas para as nossas dúvidas estão na Bíblia. Todo o alimento, quando Cristo fala que nem só de pão viverá o homem, certo? Volta para isso aqui. Todo o alimento que nós precisamos está lá. Já nos foi revelado, está pronto, de fácil digestão, muitas vezes amargo, mas de fácil entendimento. Como a própria Bíblia fala, que para quem não crê em Deus, para quem não vê a Bíblia como ela deve ser vista e lida, são palavras de loucura. São textos que não fazem sentido. Mas para aqueles que estão voltados para Deus com o coração conturbado, com o coração triste, procurando a resposta, ali está. Isso nos mostra que Cristo deve ser o nosso alimento. Ele é o pão da vida, seus ensinos e milagres e vida devem nos inspirar e nos mostrar a direção que devemos seguir. Nesse ponto entra a instituição da Santa Ceia, em que o pão e o suco da videira representam o corpo e o sangue de Jesus. Ou seja, devemos nos alimentar constantemente dele. Voltando mais uma vez para o simbolismo. Nenhum vinho, nenhum suco de uva se transforma em sangue no momento da Santa Ceia. Não existe essa transubstanciação. Em momento algum, Cristo disse que isso seria feito. Nenhum discípulo tem nenhum relato na Bíblia que foi transformado o vinho da Santa Ceia em sangue. A única transformação que a Bíblia mostra é quando Cristo transformou água em vinho, para demonstrar o seu poder em uma determinada festa de casamento. Em nenhum outro momento a Bíblia mostra nenhuma outra transformação ou transubstanciação para que se acredite nisso. Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? O verdadeiro sentido da Páscoa está ligado à redenção, graça e libertação. Esses três elementos podem ser observados tanto na celebração da Páscoa no deserto, antes da saída do Egito, como no sacrifício de Jesus no Calvário. Ou seja, é a data extremamente importante na história do povo de Deus. O diabo, em todas as suas astúcias ao longo da história, associou o evento do coelho, dos ovos, do chocolate, quando na verdade os elementos mais importantes são a morte e o sangue de Cristo. A instituição da Santa Ceia e a crucificação de Jesus ocorreram na Páscoa, ou seja, é um estatuto perpétuo que é celebrado por milhares de cristãos ao longo dos séculos. Ao morrer em nosso lugar na cruz, Jesus se tornou a nossa Páscoa. Agora, ao olhar para os crentes, ele vê o sangue do Cordeiro e o sacrifício perpétuo. Com isso, quando celebramos a Páscoa, devemos refletir, aprender e ser gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. É o que voltamos ao início da lição. Devemos refletir, aprender e ser gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Toda vez que nós banalizamos o sacrifício que Cristo fez por nós, que nós nos rendemos a tradições, a costumes mundanos, esquecemos de explicar isso aos nossos filhos, ou a pessoas próximas a nós, por termos medo de magoá-las, de ensiná-las, de falar coisas nas quais eles serão motivos de chacota, ou mesmo de você, quando tenta explicar isso para alguém, ser motivo de piada, ou que a pessoa fala, vem aquele chato falar isso de novo, o que eu perguntei não tem nada a ver com isso. E muitas vezes, na maior parte das vezes, costumo ser chato com meus filhos por causa disso.
Quando eles me perguntam alguma coisa, por mais simples que seja, quando eu posso, eu tento mostrar, responder o que eles perguntou, mas logo em seguida dou um exemplo da Bíblia ou de alguma coisa que está relacionada com aquilo, principalmente nas questões filosóficas ou questões de moral que muitas vezes eles perguntam. E olha que fazem perguntas difíceis de vez em quando. É difícil de como você tentar explicar aquilo e não cometer mais erros na explicação. Essa deveria ser a nossa atitude toda vez que somos indagados com relação a qualquer coisa. Inúmeras vezes eu sou indagado com relação a isso. Recentemente me perguntaram se a nossa Bíblia era diferente da Bíblia deles. A minha resposta foi um pouco dura. Eu disse: não, a nossa Bíblia é a única Bíblia verdadeira. Outras Bíblias terão que responder no dia do juízo final por terem sido adulteradas, terem sido inseridos artigos, livros, falas, ditos, textos que não correspondem, não têm respaldo bíblico. Mas por que você diz que a Bíblia de vocês é a única que é verdadeira? São inúmeros os achados arqueológicos que quando um arqueólogo acha alguma Bíblia, algum texto bíblico, ele já corre logo. Primeiro, quando ele geralmente não é um cristão, é um ateu, ele corre dizendo que encontrou novas provas de que a Bíblia os textos não correspondem com originais. Quando os tradutores começam a traduzir os textos, são idênticos ao que temos hoje. Na maioria deles, sem exceções. Bom, mas concluindo, a Páscoa é um memorial eterno que celebra a redenção, graça e libertação do povo de Deus, das garras da morte, do pecado e do inferno. A belíssima simbologia, que é envolvente e rica, aponta unicamente para o amor de Jesus, demonstrando na cruz do Calvário. Como o Edinho disse, vários outros já disseram, tudo, do Gênesis ao Apocalipse, tudo é direcionado a Cristo, à cruz, ao Calvário, ao sacrifício daquele que se fez homem, destituiu-se de toda a sua graça e derramou o seu sangue para lavar os nossos pecados. O Senhor nos amou e assumiu o lugar do Cordeiro, imolado no deserto. O seu sangue continua sendo aspergido sobre nossas vidas, casas e famílias, para nos guardar no juízo de Deus. Devemos celebrar a Páscoa com um sentimento de gratidão e euforia por aquilo que Deus fez e que tem feito por cada um de nós. Amém.